18 horas e 7 minutos, grande abraço pra você, ligado no Timaço da Vale FM, começando o nosso Vale Esportes. Oferecimento nos produtos Ambev, nossos canais no YouTube também já estão no ar. Um abraço pra você que tá acompanhando as imagens pelo canal Rádio Vale FM 99 Oficial e também no canal Vale Esportes, oferecimento Pizzaria e Hamburgueria Oval. Vale FM, Vale FM. Nessa semana, o Cariri da Sorte traz pra você Bros, Fan, Bis, moto elétrica e muito dinheiro. Confira! Tem uma moto elétrica no primeiro, no segundo e terceiro sorteio. E 2 Honda Bros mais 2 Honda Bis, mais uma Honda Fan, mais 20 mil reais só no quarto sorteio. É isso mesmo! 2 Bros, 2 Bis, uma Fan e 20 mil. Ainda tem 10 mil reais no Super Giro da Sorte, 10 prêmios de R$1.000. E o título é dupla chance. Compre já o seu e boa sorte. Ao adquirir o título de capitalização, você ajuda a Pai Brasil cedendo o direito de resgate. Título emitido pela Cover Capitalização. Vale Esportes é futebol de primeira. Farmácias Fernandes, no dia a dia com você. Qualidade em serviço, prazer em atender. Farmácias Fernandes, aqui no nosso Cariri. Prazer em lhe servir, presente em todo momento. Farmácias Fernandes. Madeireira Beira Rio, toda a qualidade, tem o melhor preço da cidade. A entrega mais rápida não te deixa na mão. Madeireira Beira Rio, a melhor opção. Pega a lista e vem pra Beira Rio, vem. Vem comprar barato, vem. Melhor atendimento aqui tem. Pega a lista e vem pra Beira Rio, vem. Vem comprar barato, vem. Melhor atendimento aqui tem. Madeireira Beira Rio, a número 1 do Cariri. Muito mais que madeiras, você encontra hidráulica, elétrica, ferramentas dobradiças, fechaduras, pisos, tudo em um só lugar. Telefone 88 35 12 50 07, WhatsApp 88 9 98 40 19 76. Madeireira Beira Rio. A Prefeitura de Juazeiro do Norte não para de trabalhar. Vem com a gente, que agora tem muitas escolas. E agora tem 6 escolas novas. São 45 escolas reformadas, fardamentos e kits escolares para mais de 34 mil estudantes. Prefeitura de Juazeiro do Norte. Avançar com seriedade e amor à nossa cidade. Pra passear, aqui e acolá. Pra se divertir, dar um rolê ou trabalhar. Tudo pra sua moto você vai encontrar. Motopeças Padre Cícero, tudo em um só lugar. O melhor pra sua moto, tudo em acessórios, peças e serviços. Mix de produtos da melhor qualidade. Motopeças Padre Cícero, Rua São Pedro 2013, fone 3511-7785. A Guanabara segue na estrada das conquistas com mais 2 prêmios. Eleita a melhor empresa de transporte rodoviário de passageiros do Brasil 2022 e a melhor entre as melhores do setor de operadores de transporte do Brasil, por uma das mais importantes revistas do segmento de transporte. Levamos uma bagagem de satisfação dos nossos clientes. Na hora de viajar, escolha o mesmo da maioria dos brasileiros. Escolha a melhor. Guanabara. Satisfação em todos os sentidos. Aqui na Novo Rio, você tem mais opções. O seu carro está sem complicações. Aqui na Novo Rio você tem atendimento especial, atendimento classe A. Cliente satisfeito é cliente Novo Rio. Novo Rio, a sua concessionária Chevrolet no Cariri.
Ingazeiras Construções, material elétrico, hidráulico, louças e tudo para a sua construção. Aproveite as ofertas e compre parcelado no cheque ou no cartão de crédito. Ingazeiras Construções, Avenida Carlos Cruz, 1721, próxima à estação do metrô. Telefone 3511-3975. Qual o martelo mais poderoso do mundo? Você vai responder que é o martelo do Thor, né? Que nada! Você tem que conhecer o martelinho do Alan. Gente, a Alan Martelinho de Ouro se garante. Leva o carro pra lá, amassado, arranhado, afundado. Alan resolve, ele faz mágica com o martelo. Se descobrirem os poderes de Alan, os Vingadores vão contratá-lo. Alan Martelinho de Ouro, o pioneiro em todo o interior do Ceará. Agora também com o mais perfeito serviço de funilaria e pintura. Rua Maria Filomeno Gomes, 667, ao lado da Cajuína São Geraldo. Ligue 99730-5190. Garantia e rapidez na entrega. Vale Esportes é futebol de primeira. Em Juazeiro são 18h15 a hora, sempre em nome de Novo Rio Veículos, a sua concessionária Chevrolet na região do Cariri. Está no ar o Vale Esportes com o timaço da Vale FM, ao vivo também pelos nossos canais do YouTube, Rádio Vale FM 99 Oficial, ao vivo também pelo canal Vale Esportes do oferecimento. Como o senhor tá... rapaz, o deputado aí, viu? O oferecimento é da pizzaria e hamburgueria Uval, pedidos pelo 988-42-9514. E aqui ao nosso lado, na noite desta sexta-feira. Marco Valério. Boa noite pra você, JF, pros amigos ligados no nosso timaço da Vale FM. Grande abraço, começando o nosso Vale Esportes. E eu quero começar aqui o programa, João Filho, dizendo que amanhã será inaugurada uma nova academia aqui na cidade de Juazeiro, a Ecofitness, na sua unidade lá do parque, né? Ali próximo, Parque Ecológico. Certo. Por quê? Porque nós teremos, então, a inauguração. Já temos uma academia da Ecofitness na Leão 13. Sim. E amanhã será inaugurada lá na Avenida Maria Ednir Mendonça. Maravilha. Portanto, aí teremos uma nova academia. Avenida Maria Ednir Mendonça, 467, bairro José Geraldo da Cruz, ali próximo ao Campo Society Cariri. E a inauguração é amanhã, a partir das 9 horas da manhã. Vai ter um café da manhã para recepcionar o pessoal. E as 50 primeiras inscrições terão valores e descontos promocionais. Maravilha, olha aí, maravilha. para você praticar o seu exercício físico, manter a sua saúde, entrar em forma, ter muito mais saúde e disposição na Academia Ecofitness, agora a unidade lá do Parque Ecológico. Informações 99609-7808. Um abraço pro grande Léo e toda a equipe da Academia Ecofitness. Desejamos muito sucesso. Pergunta aí quem é que malha lá. Pergunta aí. Muito, quem é que malha? Tem a pergunta aqui, quem é que tá malhando lá, Marcos? Iracema, irmã de J. Rodrigues. Muito Quem bem. mais? E quem mais? Patrícia também. Muito e bem. Heitor também. E o senhor Tá tá lá, certo? o senhor tá por lá também. Também tô lá fazendo raiva. Maravilha, então, maravilha. certo? Então tá todo mundo convidado. Tá todo mundo convidado. Amanhã... Eu vou levar você pra malhar lá comigo. Eu papai, vou qualquer também, dia. nem que Pronto, seja. tá aí. Nem que seja pra ficar olhando. Enquanto o Pegar senhor malha, eu assisto. Tá olhando, né? Pegar uma esteira boa. Muito bem. Depois fazer um supino aí, umas coisas bem bacanas lá. Muito bem, Jadeguga. Vamos Faça. lá. Né? Exercício físico é saúde. Vamos em frente, JF. Vamos sim, vamos Cadê falar. a Luiz Vilar? Tá doido pra falar, e tá doido pra ir pra academia também. Mas a academia ele já chame-o, ó. faz. Ele já faz. Ah, é um rapaz. Luiz tá Luiz bombado. tá fininho, rapaz. Tá um atleta. Fininho, né? Ele tá bombadão. Tá bombadão, não. Aí você errado que a Luiz não é homem de tomar bomba. Não. Ali é só saúde, Tá meu amigo. musculoso, rapaz. Aquela brancura toda é só saúde. Muito bem. Só não pode Anso ficar... também tá na academia, Anso. Tá faltando aqui no Timar só Deltsai e JF. Mas a gente vai providenciar isso, né, Luiz Vilar?
Com certeza, vamos todo mundo ficar fitness, viu, JF? Saúde em primeiro lugar, né? A gente tem que pensar nisso. Aí depois a gente olha pra estética, né? Porque ficar bonito também é bacana. Mas primeiro, a saúde, viu? Mas Você boa quer noite, ficar bonito, Marco. né? É, com certeza. Mas Quem tem não que trabalhar quer, né? muito pra isso. Só não dá pra malhar a cara, né, Marco? Aí não dá, não. Mas o resto a gente corre atrás. É isso. Boa noite pra você, Marco. Boa noite, JF. Boa noite pro ouvinte ligado na Vale FM. Estamos chegando pra destacar a equipe do Icasa e... Bom, a gente está tendo uma pequena instabilidade no sinal com o nosso querido Aloysio Vilar. O Vilar. Que vai trazer informações do Icasa, Verdão do Cariri, que tem a Taça Fares Lopes pela frente. O Sub-20 vai participar do Campeonato Cearense da categoria. Aloysio Vilar, já é possível você falar com a gente? Não. Sim, JF, agora tá ok? Pronto. Beleza, então. Vamos lá, dá sequência aqui ao noticiário da equipe casiana. Hoje a gente vai falar sobre o Fute Fórum, que é um evento que está acontecendo em Fortaleza, evento voltado para a indústria do futebol. E o presidente do Icasa, Aloysio Gregório, está acompanhado do diretor executivo de futebol do clube, o Fabiano Rodrigues, que inclusive teve o seu momento de partilha de conhecimento agora à tarde lá nesse evento. E o Fabiano está aqui em linha com a gente, vai participar ao vivo do Vale Esportes. Eu começo te perguntando, Fabiano, primeiro do que se trata esse evento, a importância dele e também a importância do nome do Icasa estar sendo divulgado em um momento como esse que reúne aí tantos profissionais do futebol. Fabiano, boa noite. Boa noite, Aloysio. Boa noite ao Marco, ao João Filho. Eu estava com o retorno do estúdio no começo aqui da ligação. Quando foram chamar você, eu já perdi esse retorno, mas eu consegui ouvir ainda no começo a tentativa de homicídio do Marco Valério. Pode ir preso, cara, disso. Porque mandar o João Filho para uma esteira é tentativa de homicídio. Acho que não se faz, viu, Marco? Não é verdade. Tá vendo? Mas, até que enfim a alguém me gente aqui defende um nesse evento, programa. Aloysio, respondendo a sua pergunta, é um evento que acontece desde 2019, o Fute Fórum. No ano passado eu tentei vir, inclusive, para participar do evento, né? Mas a gente estava em meio à Série B do Brasileiro e eu não consegui a data para poder vir, né? E esse ano a gente foi surpreendido até com um convite, não para participar, mas com um convite para fazer parte de um dos painéis, né? São 6 painéis, cada painel com um debate entre profissionais de determinado tema, né? Foram 2 pela manhã, um sobre futebol feminino, né? Um outro sobre marketing no esporte, a monetização do marketing, um excelente painel que teve os 2 diretores de marketing de Ceará e Fortaleza. Foi um painel extremamente proveitoso. O nosso painel foi o terceiro, depois do almoço, falando sobre captação de jovens atletas e montagem de elenco. A gente falou bastante sobre isso com 2 profissionais, o Agnello, que é o coordenador da base do Fortaleza, né, e com o Marco Manso, que é um ex-atleta que trabalhou muito tempo na Europa e que trouxe bastante experiência para a gente. Enfim, é um evento grande, né, para você ter uma ideia, o último painel de hoje, né, o evento é só hoje, o Marcelo Paes, presidente do Fortaleza, vai falar aqui sobre o evento Copa do Nordeste, o que se tornou o evento, o sucesso, a case de sucesso, que é a Copa do Nordeste. Nesse momento eu saí para atender vocês, mas tem um painel rolando sobre agenciamento de jogadores. Então, assim, são várias personalidades, não só aqui do estado do Ceará, mas do Nordeste do Brasil. Eu diria até em nível nacional, porque um dos palestrantes aqui é o Andrei Camp, que é exemplo da gente, também é ex-jornalista, né, era da Globo, foi repórter da Globo, é gaúcho. E o Andrei Camp, há 5 anos mais ou menos, ele migrou para o futebol como especialista em direito desportivo, né? E falou sobre o assunto hoje no painel, logo depois do painel que a gente participou. Enfim, a gente veio para dar esse painel, mas também para aprender, para também participar como ouvinte dos outros, ao lado do presidente Aloysio Gregório e do nosso supervisor de futebol. O Thaleson também veio, uma experiência realmente muito, muito boa, muito proveitosa, um conteúdo realmente muito bacana, que está acrescentando bastante, não só para a nossa vida profissional, claro, mas para o clube, evidentemente. Tem muita coisa que dá para a gente aplicar no Icasa e até em curto espaço de tempo.
Ô Fabiano, acredito até que seja um reconhecimento aí, né, pelo teu trabalho também, pela organização da nova diretoria, pelo que vem construindo, pelo menos para quem tá de fora, recebe dessa forma, né? Você estando aí, inclusive, participando de um debate. Eu até comecei aqui a minha participação falando sobre isso, né? Sobre esse reconhecimento e a oportunidade de mostrar que, assim, apesar de estar falando especificamente de montagem de elenco, né? Primeiro que a montagem de elenco, e eu bato muito nessa tecla, já falei no microfone da Rádio Vale sobre isso várias vezes, no caso do Icasa ela é muito dificultada pelo fato de ser sempre do zero. Tá aqui o Flávio Araújo, inclusive, com a gente conversando diariamente, com muita dificuldade. Olha, o Flávio Araújo, que é um cara extremamente conhecido por montar elencos, e com dificuldade. A gente está tendo muita dificuldade em algumas posições, né? Então, assim, é um fator, assim, importante, mas não é o único da função, né? E eu tive a oportunidade de falar bastante sobre isso, né? As pessoas não sabem que, assim, a gestão é no futebol, não é apenas contratar jogadores. Então, assim, foi legal ter falado também sobre a captação de jovens atletas, porque a gente está estruturando em casa para isso, começando um trabalho de base, começando uma comissão técnica na base, tentando um trabalho continuado para chegar nesse nível de captar atletas, de alojá-los, e aí depois para um patamar seguinte, que seria de negociar atletas, de fornecer atletas para o time principal. Então, assim, eu sinceramente, Luiz, é exatamente o que você falou. Fiquei muito feliz com o reconhecimento, porque eu não esperava o convite. É muita gente, assim, é um network muito importante profissionalmente para mim, pessoalmente falando. E, claro, estamos hoje diretor executivo do Icasa, né? Não somos, estamos. E, claro que esse conhecimento hoje, cada vez mais, fica agregado ao Icasa. Eu, inclusive, estou voltando amanhã para Juazeiro, mas no domingo já estou indo para São Paulo, porque na segunda-feira tem um evento da Associação Brasileira de Executivos de Futebol. E é a primeira vez que o Icasa será representado num evento desse tamanho, onde os principais executivos do país vão se reunir em São Paulo, lá nos TT do Palmeiras, na Barra Funda. Então, o Icasa nunca teve um executivo, nunca teve um dirigente nesse evento, e a gente vai estar lá segunda-feira em São Paulo representando o clube. Então, acho que também são momentos desse tipo, né, que também fazem a nossa função, e a gente carrega o clube junto com isso. Com certeza, é muito importante também esse trabalho que é realizado fora de campo, né, nos bastidores. Mas, Fabiano, pegando o gancho aí nisso que você falou, da montagem do elenco, eu sabia que você claro, a gente não podia deixar de perguntar, né, porque da última vez em que eu entrei em contato contigo para falar sobre o assunto, você disse que 11 jogadores já haviam sido contratados, que você iria, inclusive, se reunir hoje com o Flávio Araújo, aproveitando aí a viagem para Fortaleza. Como é que tá a situação de momento? Inclusive as nossas agendas não bateram. Eu não consegui encontrar o Flávio aqui em Fortaleza. Também vim ontem para participar do evento hoje o dia todo e já vou embora amanhã de manhã. Então, não vai dar para ver o Flávio por aqui. Mas, assim, a gente aqui no evento e conversando com o próprio Flávio e até acertando com mais um atleta agora à tarde, né? O que eu posso falar, assim, são 13 atletas acertados, né? Dos 13, Aloysio, acho que 12 já estão se não com os contratos assinados, mas os contratos recebidos por eles. A gente está esperando apenas a assinatura, receber de volta, mas é um processo que daqui para amanhã eu acredito que a gente já vai estar liberando alguns nomes para o departamento de comunicação, de marketing, para fazer o trabalho deles. Mas 12 atletas com certeza, mas esse 13º que está muito próximo de hoje à tarde. E o que eu posso falar também sobre dificuldade é que do meio para trás a gente tá bem servido, sabe? Tá praticamente pronto do meio para trás do time. Agora, do meio para frente, há realmente um problema, né? Assim, a oferta no mercado, ela é até boa, mas ainda está muito cara, ainda está muito alto, estão muito altos os valores que estão sendo pedidos e a gente está um pouco de dificuldade, mas, enfim, o que eu posso falar é que o time está se desenhando, né? Na pedido do que o Flávio vem fazendo, a gente está procurando atender da melhor forma. Marco, JF, alguma pergunta do estúdio? Não, você pode seguir, Luiz. Pode ficar à vontade com o nosso querido Fabiano.
Ok, então, JF, a gente, para finalizar, Fabiano, só destacar a programação do Icasa até o início da pré-temporada. O que é que você, a diretoria, também o Flávio, pretendem ir buscando até o dia 29 de maio, além, claro, dessas contratações? Acho que o principal são contratações. A gente também já tem conversado com o Flávio sobre questão logística, né? Porque a nossa função no clube, como eu estava falando, né, não é só contratar. A nossa função no clube também é emprestar para a comissão técnica, para os atletas, a melhor logística possível para que o trabalho seja feito. E sempre de comissão técnica para comissão técnica existe uma diferença, né? O preparador físico que trabalha com a metodologia, o preparador de goleiros com outra metodologia, então a gente tem que se adaptar. E aí tem que estar conversando também já para tentar afinar tudo isso. A gente conhece o Pedro Henrique também, que é o preparador físico do Flávio há muito tempo, né? Há bastante tempo. Mas uma coisa é conhecê-lo, outra coisa é trabalhar junto. Então a gente vai tentar afinar. O que eu tenho certeza, por exemplo, é que o Flávio e a comissão técnica dele vai encontrar o Icasa bem diferente de quando eles estiverem em 2021. Né? O CT está arrumadinho, a gente fez aquele investimento lá no final do ano passado de vários equipamentos ali que o Pedro Henrique não tinha à disposição em 2021 e vai poder contar agora. Então, assim, a gente sabe que quando eles chegarem vai ter essa diferença, né? Então é basicamente isso. Até o dia 29 o foco mesmo é na finalização do elenco. Ainda faltam algumas peças, principalmente do meio para frente. E a gente está tentando no mercado acelerar esse processo para ter o quanto antes aí o time formado e pronto para o dia 29, que está todo mundo por aqui já. Maravilha. Fabiano, muito obrigado por sua participação. Sei que eu estou atrapalhando aí o evento, mas a gente agradece demais pela gentileza. Um abraço, Aloysio, Marco, João e ao torcedor do Icasa. Abração. Muito bem, Marco JF, conversamos com o diretor executivo de futebol, Fabiano Rodrigues, que se encontra em Fortaleza participando deste evento, como nós destacamos, o Fute Fórum, que reúne profissionais de diversos setores do futebol e do país inteiro, né? Então é muito bacana que o Icasa esteja representado nesse evento e como o Fabiano destacou, o presidente Aloysio Gregório está junto dele, além do supervisor do Icasa, o Thalisson Bezerra, também tendo essa experiência. E aí a novidade é 13 nomes já fechados, contratações sendo finalizadas pela equipe do Icasa e nos próximos dias já poderemos aí anunciar, quem sabe já na segunda-feira a gente não possa trazer aqui os primeiros nomes anunciados para a Taça Fares Lopes, que o torcedor tá aí já na expectativa, tá ansioso para conhecer o elenco que vem por aí da equipe do Verdão do Cariri, JF e Marco. Essa troca de experiências que o Icasa está tendo, aí, essa participação nesse evento é de fundamental importância. Vai adquirir mais experiência para o Fabiano, o Aloysio está lá também. Ou, como o Fabiano disse, até que tentou um contato com o Flávio Araújo, um encontro pessoal, mas acabou tendo aí uma incompatibilidade de agendas entre os dois. O Flávio é o treinador do Icasa, mas como eu disse, Marco, é importante, né? O Icasa sempre tentar se atualizar mais ainda para esse novo momento que o futebol brasileiro vive, né? Sem dúvidas. E a gente vê hoje em dia aqueles clubes que têm um trabalho mais a longo prazo, eles conseguem um resultado melhor. É diferente quando você monta um elenco a cada competição. E é o que se vê aqui no futebol de Juazeiro, não só no Icasa, nas outras equipes do Cariri também. Ou seja, participa de um campeonato, monta um elenco. Termina o campeonato, desfaz, manda todo mundo embora. Para começar uma nova competição, começa tudo do zero. E a gente sabe que entrosamento, tempo de trabalho da comissão técnica, isso é muito importante. É você ter um elenco e trabalhar com ele. Claro que aqui fica um pouco mais complicado porque os nossos times não têm calendário cheio o ano inteiro. Mas, de qualquer forma, é importante sim você manter uma base. Por isso que eu fico feliz ao ver o Icasa investindo nas categorias de base, no seu time sub-20. E quem sabe o Icasa poder ter um elenco, eu não diria fixo, mas um elenco já com alguns atletas, algumas caras que já se conheçam, porque aí fica muito mais fácil para você criar um entrosamento, para você entrar numa competição com mais qualidade. Tomara que isso possa acontecer no Icasa. A gente vê aos pouquinhos, Aloysio, a coisa de forma mais organizada, o Icasa se planejando melhor, se estruturando melhor. Quem sabe no futuro a gente possa ter um Verdão do Cariri bem organizado fora de campo, para que dentro dele os resultados sejam os melhores possíveis. Com certeza, Marco, tudo começa nos bastidores e um trabalho foi iniciado. A gente espera que tenha sequência
não só no profissional, mas também na base, que a gente sabe que pode servir lá na frente como realmente um sustento do profissional, uma base realmente que vai servir aí para alimentar a equipe profissional nas próximas competições. O Icasa deu o primeiro passo, que não pare por aí, que continue investindo e continue pensando no futuro, porque desta forma, com certeza, os resultados dentro de campo vão começar a vir, vão começar a acontecer. Valeu, Aloysio. Grande abraço, hein? Um abraço, Marcos, Marco, pra você. Agradecer aqui, João Filho, o pessoal que tá no nosso canal no YouTube. Tem um chat no canal Rádio Vale FM 99 Oficial. Sim. Um abraço pro Pedro Lourenço, pro Brito Júnior, o Cícero Wagner, que tá acompanhando a gente, e toda a galera dos Salgadinhos Pururuca. Um grande abraço pra vocês. Um abraço. Cícero Wagner tá ouvindo a gente, o Antônio da Silva, a Leninha e também o Jardel Rodrigues. E só responder aqui, com todo respeito ao nosso ouvinte, Jardel Rodrigues, ele coloca aqui no chat que a gente torceu contra o Ceará. Ô Jardel, deixa eu te dizer uma coisa, a gente não torceu contra o Ceará. O que acontece é que nós aqui temos o nosso quadro no programa de dar os nossos palpites. Ou seja, palpites é aquilo que a gente acha que vai acontecer no futebol. Não o que vai acontecer, né? E o futebol, ele não é uma ciência exata. E quando a gente falou aqui anteontem que nós achávamos que o Sport tinha mais condição de ser campeão da Copa do Nordeste, nós não estávamos torcendo contra o Ceará, de maneira alguma. Agora, naquele momento, eu acreditava, os outros companheiros também aqui da mesa, de que o Sport reunia mais condições. Não aconteceu, o Ceará foi campeão, parabéns ao Ceará. Eu quero só que você entenda que quando a gente fala que time A é favorito para ganhar, não quer dizer que a gente esteja torcendo contra ou a favor daquela equipe, né? Você sabe muito bem, porque é ouvinte do programa, que, por exemplo, eu sou torcedor do Palmeiras e já diversas vezes aqui, na hora dos palpites, eu indiquei como favorito a outra equipe. E nem por isso eu estou torcendo contra o time do meu coração. Então que você entenda isso. Não só você, qualquer outro ouvinte, né? Time A contra time B. Se eu disser que o favorito é o A, não quer dizer que eu esteja torcendo contra o B. É porque no meu entendimento, e eu não sou dono da verdade, é apenas uma opinião, né? Aquela equipe está em melhor condição no meu entendimento. Posso estar errado. E como muitas vezes estou, porque o futebol, né, tem o seu equilíbrio e nem sempre o time favorito acaba vencendo, o outro acaba surpreendendo. Então, é apenas uma explicação para você, com todo respeito, e parabéns mais uma vez à torcida do Ceará. Não estive ontem aqui no programa, foi a minha folga na semana, mas parabéns à torcida do Ceará, que conseguiu aí, digamos assim, superar esse favoritismo e ser campeão lá dentro da Ilha do Retiro. E diante de uma situação que o Ceará vem enfrentando, de não ser campeão cearense, consequentemente vir de um rebaixamento da Série A para a Série B do futebol nacional, sem dúvidas foi um presente gigantesco para sua torcida, que é tão apaixonada, né? Vamos em frente, JF, com o nosso Vale Esportes no Timaço. São 18 horas e 35 minutos. Oferecimento de Novo Rio Veículos. Bom, trabalhamos aqui no Timaço da Vale FM com o oferecimento Marco Valério, a do ESC Cursos. Você já sabe que o ESC é um cursinho preparatório para concursos públicos e pré-vestibular Enem. Agora o ESC vai lançar mais uma novidade para você. Eu vou falar agora, viu? Escuta só, o ESC Cursos EAD. Isto mesmo, são mais de 100 cursos à distância para você se preparar também para o mercado de trabalho. Não perca esta grande oportunidade. Aguarde, em breve divulgaremos o novo site do ESC Cursos. Informações pelo 3571-3487, WhatsApp 999822476. ESC Cursos, juntos realizamos sonhos. Conosco também no Timaço da Vale FM, Nilo Embalagens, a nova loja de Juazeiro do Norte. Nilo Embalagens,
embalagens, tudo em embalagens, quentinhas de vários modelos e tamanhos, sacolas recicladas, sacolas para lixo e brancas também, né? Para o comércio, bem reforçadas. Você também encontra artigos para festas como pratinhos, copos, talheres, balões, velas, embalagens para doces e brigadeiros. Temos também caixas para bolos e salgados com o menor preço da região. Estou falando de Nilo Embalagens, que fica na Rua São Paulo 1505. Atende também pelo WhatsApp 99607-2384. Eu falei de Nilo Embalagens. A gente fala também que o Vale Esportes da Vale FM tem o oferecimento dos produtos Ambev feitos com amor. O Cariri ganhou mais uma empresa que chega para ser líder no seu segmento. Ambev, pipocas doces e salgadas. Tem os salgadinhos Pipocleps com vários sabores, os snacks de cebola e bacon. São deliciosos, a garotada adora e os adultos vão se apaixonar como petiscos. Procure nas bombonieres os nossos produtos Ambev. Esse é nosso, é do Cariri. E aí, você tá cansado de pagar contas absurdas de energia? A Gênesis Solar tem a solução. Faça seu orçamento sem compromisso. Condições especiais para você adquirir o seu sistema de geração de energia solar e você pode financiar o seu projeto e a parcela fica equiparada ao que você paga hoje na sua conta de energia. Com um detalhe, chega o momento que você para de pagar o financiamento, vai pagar apenas pequenas taxas. Olha, é um ótimo negócio para você. Fala com Luciano Carvalho, WhatsApp 981-23-79-56, Gênesis Solar, deixe o sol pagar a sua conta de energia. Daqui a pouco o nosso querido Anderson Luiz vai atualizar as informações do Guarani. As meninas estão de malas prontas, hein? Vão viajar para a Paraíba para jogar na segunda-feira. Bom, você que trabalha no setor de semijoias, é o seguinte, a Dourados tem mercadorias em ouro, prata e níquel com excelente qualidade, mas se você quer iniciar o seu próprio negócio, temos também mercadorias de qualidade com o melhor preço do mercado. Também compramos a sua mercadoria para deplacar ou deplacada, pagamos à vista, não perca tempo. Venha nos conhecer e faça um excelente negócio. Dourados, da Rua Professora Ivani Feitosa, número 9, WhatsApp 999933031, o Instagram, @DouradosJoias com 2 S no final. Um abraço pro Alfredo Benício, sempre ligado com a gente. Grage Veículos, compra, vende, troca, financia seu carro seminovo, multimarcas com as melhores taxas do mercado, carros com procedência e na hora da troca a melhor avaliação do seu usado. Dá uma olhadinha aí no Instagram da Grage, você já vai conferir vários modelos que estão à sua disposição. Grage Veículos, Avenida Padre Cícero, 1215, bairro Salesianos, onde a satisfação do cliente é a nossa meta. Agora eu vou falar especialmente para você do Crato, a nova loja Glam Moda. Tem tudo em bolsas e sandálias femininas, cintos, carteiras masculinas, bolsas escolares e os melhores preços do comércio cratense para você mesmo ou presentear alguém com bom gosto. A nova sensação do nosso comércio fica no Mandacaru Center, na Rua Miguel Lima Verde, 494, no centro do Crato, onde você será bem recebido. Então visite a Glam Moda e sinta-se em casa. Marca um abraço aqui para nossa amiga Cris, da Feijoada da Cris. Mandou mensagem pra gente aqui pro WhatsApp da rádio. Um abraço, Cris, boa noite pra você. E ela informa, Marco Valério, que amanhã tem feijoada. E é boa a feijoada da Cris. É gostosa demais. Um abraço também pro Nicásio, também para o nosso ouvinte Antônio da Silva, Marcelo Balbino, Zeneide Gomes, Doutor Péricles Vasconcelos, um grande abraço, grande torcedor do Verdão do Cariri. E o Edmilson, tem uma pergunta daqui a pouco que eu vou fazer pro Anderson Luiz. Tudo isso em nome de Só Fumê Service, película de alta performance. Olha lá, tem película com até 10 anos de garantia. Revestimento fumê para carros e prédios, cristalização de vidros e envelopamentos é na Só Fumê. Rua José Marrocos, 408, bairro Salesianos, em Juazeiro do Norte. Bom, deixe-me falar também que o Cariri da Sorte, domingo, vai acelerar o seu coração, a sua emoção. No quarto sorteio tem 2 motos Honda Bros, uma moto Honda Fan, 2 motos Honda Bis e mais R$20 mil em dinheiro.
tudo junto pra você. 5 motos 0 km, mais 20 mil reais em dinheiro. E tem mais, hein? Do primeiro ao terceiro prêmio, uma moto elétrica 0 km. E no Giro da Sorte serão 10 sorteios de R$1.000 cada. E com dupla chance, você ajuda as ações da Pai Brasil comprando o seu Cariri da Sorte. É daqui. É do Cariri. E que tal comer aquela pizza deliciosa nesta sexta-feira ou durante o final de semana? Então anote o número da pizzaria e Hamburgueria Oval. É pelo WhatsApp, peça sua pizza deliciosa no 988-42-9514. Pizzaria e Hamburgueria Oval, sempre com você. A gente fala também aqui no Timaço da Vale FM, sabe de quem? De quem? Da Atacom. Venha conferir o Festival de Tubos e Conexões da Atacom. Encontre tubos e conexões da Amanco, o Oven, com preços que você só vê na nossa loja. A Amanco, o Oven, é a fornecedora líder de sistemas e soluções de tubos e conexões, conectando você às melhores soluções para projetos acima e abaixo do solo. Aproveite essa oportunidade, hein, para economizar muito no Festival de Tubos e Conexões da Atacom. Promoção por tempo limitado ou enquanto durar o estoque. Amanco é na Atacom, loja na Lagoa Seca, na Rua Doutor Mauro Sampaio, 939, aberto durante a semana das 8 da manhã até as 7 da noite, aberto também aos sábados das 8 horas da manhã até as 4 da tarde. Vem pra Atacom, o home center que o Cariri aprovou. No café, no lanche ou no jantar, nada como um pão delicioso da Panebon Pão Nosso. Pão hot dog, hambúrguer, pão de forma, hamburgão, pão árabe, torradas, biscoitos e sequilhos. Tem também a linha integral que é deliciosa e também é produto Panebon Pão Nosso, a sensacional massa para pastel Tasquinha. A gente fala da Madeireira Beira Rio, para você que quer economizar na hora de construir ou reformar, passa lá na Madeireira Beira Rio, muito mais que madeira, entrega na obra, tudo para você, madeiras direto do Pará, tem madeiras, ripas, caibros, linhas, madeirites, material elétrico para você. Ah, meu amigo, o atendimento é sensacional na rodovia Juazeiro Barbalha, o delivery 99840-1976 e o número fixo 3512-5007. O Timaço da Vale tem o apoio do Centro Universitário Leão Sampaio, Unileão, formando grandes profissionais. Unileão, sempre com você. A gente fala também da churrascaria Mão de Vaca, porque o final de semana chegou. Você pode levar a sua família para ter um almoço maravilhoso, um jantar sensacional, um cardápio de dar água na boca. Se de repente você quer receber em casa, pode fazer o seu pedido via WhatsApp 988657741 e o 99805-4212. A melhor do Cariri é a churrascaria Mão de Vaca. Conosco também no Timaço, Ramagem Couros. Qualidade na fabricação de carteiras masculinas e femininas. Acompanhe a tendência da moda. Apresentei e use produtos da Ramagem Couros. Fábrica, Avenida Padre Nestor Sampaio, 690. O telefone é o 3571-3758. A gente fala também da Alfa Vidros Vidraçaria, na fase mais sofisticada da sua obra. Escolha qualidade, preço e satisfação. Alfa Vidros é uma loja completa para você, com cortinas de vidros, box, espelhos e esquadrias. O endereço na Avenida Plácido Aderaldo Castelo, número 320, WhatsApp 99812-5851. Aqui no Timaço da Vale também tem Baleia Burger, o melhor hambúrguer pelo menor preço. Para pedir o seu hambúrguer é muito fácil, JR. Como é que faz? 98838-0548. Chega rapidinho, ou então você vai lá na Praça do Pio 12 para se deliciar com o Baleia Burger. A gente fala também da Fox, hein? Dia das Mães está chegando. Você pode aí presentear a sua mamãe com um smartphone, com um lindo iPhone. Passa lá da Fox, hein? Tem Fox do Crato, na Rua Senador Pompeu 156, com 2 lojas no centro aqui da cidade de Juazeiro. Fox aberta para você agora lá no Cariri Shopping. Preço especial no Xiaomi é na Fox. Passa lá para você conferir. É só passar, JF? É só passar lá que vai fazer um grande negócio da Fox. Lembrando que indo à Fortaleza, nossa dica é o Hotel Amoarama, casa do caririense na capital cearense.
O WhatsApp para você fazer sua reserva, DDD 85 3304 8900. Você pode presentear sua mãe, sabe aonde? Lá na Jal Presentes. Olha, tem uma grande variedade, sem dúvida alguma. Lindos copos aí, conjunto de copos lá, com preços especiais e muitas outras ofertas para você deixar a sua mãe feliz da vida. Mamãe feliz, mamãe muito mais feliz. É na Jal Presentes, é na Clóvis Bevilacqua 536, é no meio do quarteirão. Passa lá, tá lá o meu amigo Juraci, toda a equipe da Jal Presentes aguardando a sua visita para você comprar o presente da sua mãe. Vamos lá, JF. Também conosco no Timaço da Vale tem Farmácias Fernandes. 7 lojas espalhadas pela cidade para melhor lhe atender. Farmácias Fernandes, presente em todo o momento. A hora do Timaço. Em Juazeiro são 18h48. A hora sempre em nome de Novo Rio Veículos, a sua concessionária Chevrolet, na região do Cariri. E lembrando que daqui a pouco tem os nossos palpites. Sim, que o pessoal não entenda de uma maneira diferente. A gente apenas dá o palpite. Não, a gente não sabe o que vai acontecer, pelo amor de Deus. É verdade. E se fosse tão fácil, a gente jogava na loteria e ganhava. Ah, né? Com certeza. Pelo amor de Deus, não nos entendam mal. Bora falar então do time do Guarani, porque as leoninas voltam a campo na próxima segunda-feira. Posso fazer um complemento aí? Complemento. Guarani R4, né? Guarani R4, exatamente. As leoninas. Com o nosso Anderson Luiz chegando. Fala, Anderson. Boa noite pra você, Marco. Boa noite, João Filho, a todos os ouvintes do Vale Esportes. O time feminino do Guarani continua trabalhando pro jogo da próxima segunda-feira contra o VF4 lá em João Pessoa. Esse compromisso é válido pela segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série A3. O time embarca amanhã às 22 horas em destino a João Pessoa para ter tempo para descansar, para ficar bem tranquilo lá na capital da Paraíba para esse jogo que vale muito pro Leão do Mercado. O Guarani tem que conseguir um bom resultado nessa primeira partida para trazer o jogo aqui pro Inaldão, que de fato vai ser no Inaldão, com a vantagem boa pro Guarani conseguir a classificação para a terceira fase, que é importantíssima e fica muito próximo do acesso para a Série A2 do Campeonato Brasileiro. Nós conversamos com a lateral esquerda, Bel, e ela vai falar justamente sobre o bom momento e sobre a equipe, como a equipe tá para essa partida diante da equipe do VF4. Excelente o nosso trabalho, graças a Deus a gente conseguiu um bom resultado e vamos trabalhar mais para conseguir a classificação para a próxima fase. Muito tímida, Bel, mas Anderson, foi objetiva. Eu tenho uma pergunta pra você. Sim. Por que que as jogadoras de futebol, elas falam menos que os jogadores, os homens? Porque elas são bem mais tímidas. As meninas ainda não têm esse costume. O futebol aqui nosso profissional praticamente começou o ano passado, na verdade. Então é uma questão de tempo para as meninas ainda se acostumarem a poder falar um pouco mais, se soltarem, se adaptarem. Elas são muito do futebol amador, daquela resenha, do bate-papo. Mas quando você coloca o microfone para entrevistar as garotas, elas se sentem um pouco acanhadas, eu posso até dizer assim, para dar entrevista, ou até mesmo para conversar com outros colegas de profissão. Mas aos pouquinhos elas estão conseguindo desenrolar. Que é perfeitamente normal. O importante é que cheguem lá jogar dentro. bola, né, JF? Sim. O importante é dentro de campo para vencer as partidas e seguir com esse projeto maravilhoso do Guarani, com o Ronaldo Angelim, Guarani R4, que as meninas façam bonito e que se classifiquem, passem pela equipe paraibana, que venha um grande resultado lá da Paraíba segunda-feira. Claro, vai ter o jogo da volta, a vantagem, né, de decidir aqui na região do Cariri. Eu fico na torcida, tenho certeza que você também, para que o Guarani possa passar de fase. Com certeza, o JF. Agora, Anderson, o Edmilson, nosso ouvinte aqui no chat, no nosso canal no YouTube, ele faz 2 perguntas. Boa noite a todos do Timaço, o time do Guarani feminino, quando poderá jogar na Arena Romeirão? Poder já pode. O problema são as taxas, isso, né? O problema são as despesas que são Por isso que joga lá na Barbalha, né? Lá no Inaldão. Assim, questão técnica, as meninas elas são mais acostumadas a jogar lá no Inaldão. Existia-se o interesse de jogar nessa fase já do Campeonato Brasileiro, já no estádio Romeirão, mas devido às taxas, a questão de custo mesmo, que é muito alto, o Guarani não tem condição hoje, nesse momento, nessa fase, de jogar lá na Arena Romeirão. E tem outra pergunta para fechar aqui.
Aonde posso adquirir a camisa do Leão do Mercado? Pergunta o Edmilson. Aí você fala com o meu amigo Ebinho. Você vai ligar pro Ebinho no 98801-1357. Vou repetir, 98801-1357. Ele tem ainda camisas promocionais também. Ele vai poder ajeitar essas camisas do Rubro Negro Juazeirense para você comprar a camisa do Leão do Mercado. E como é bonita essa camisa do Guarani, viu? Demais, é bonita a camisa mesmo. do Rubro Negro. Mas tem mais um detalhe, deixando um pouquinho as meninas de lado, voltando ainda para o Campeonato Cearense da Primeira Divisão, porque a gente recebeu a informação hoje que o presidente da federação esteve hoje junto com o pessoal do Ministério Público, o Núcleo de Investigação Criminal do Ministério Público do Estado do Ceará, especificamente com os promotores Humberto Ibiapina e Candice Lucena, relacionado a supostas manipulações de resultados no Campeonato Cearense. E algumas informações ainda não confirmadas que entre esses jogos estaria aquele jogo do Guarani contra o Caucaia, aquele fatídico jogo do Guarani contra o Caucaia. Foi 1-0 pro Caucaia, né? Sim, e também aquele jogo contra o Iguatu. Foi 5-1. Esse jogo com o Caucaia foi o que tivemos, acho que dois pênaltis, ou foram 3 pênaltis? Não. Foi aquele jogo que estava empate até mais ou menos 40 do segundo tempo. E assim, a gente não tem como provar, mas foi algo estranho. O Guarani deu umas vaciladas, né? Os jogadores que estavam no Guarani, representando o Guarani. Alguns, alguns. Mas nesse jogo que o goleiro Diego saiu durante a partida? Não. Aí, teve umas entregadas dos zagueiros, JF. Sim. E também tem um jogo contra o Iguatu. Especificamente. Foi uma goleada esse aí. Foi uma goleada. 5-0? 5-1. O Guarani fez 1-0 e o Iguatu virou para 5-1. 5-1. Que segundo as informações, as imagens estão sendo analisadas também dos jogos. Outros detalhes também o Ministério Público investiga. Segundo as informações, ainda não confirmado também pelo Ministério Público, ainda não tem nada confirmado em relação a isso, sobre esses 2 jogos do Guarani no Campeonato Cearense. E é bom deixar bem claro para que as pessoas entendam, porque às vezes a gente fala uma coisa e entende outra. Sim. Quando a gente fala assim, o zagueiro deu uma entregada, a gente não está acusando ninguém, longe disso. Entregada é um termo do futebol, quando a gente pega a bola e na saída de bola a gente dá um passe errado, entrega a bola ali num local que não deveria ser colocado, colocou praticamente ali à disposição do atacante. Então, se isso aí tem alguma coisa errada ou não é a gente que vai dizer. O Ministério Público. Né? É quem está investigando é que vai dizer. Agora, são 2 hipóteses. Ou foi ruindade do zagueiro, ou ele fez para facilitar a vida do seu adversário. Pronto. Agora, que realmente teve uma saída de bola estranha de alguns jogadores da defesa do Guarani a partir dos 40 do segundo tempo, meu amigo, teve. Sim. É só pegar as imagens do jogo e você confere. Houve aí. 3 tentativas, né, Marcos? O Guarani saiu 3 tentativas. Vezes. O Guarani saiu 3 vezes, rapaz. Mas o Guarani saiu 3 vezes errado. Na terceira vez acabou sofrendo gol. As imagens estão aí, é só assistir o jogo. Quem assistiu o jogo vai ver isso. Foi o que aconteceu, de fato. A gente não tá exagerando no que aconteceu, mas não cabe a nós julgar isso. O Ministério Público vai investigar e aí sim vai tomar as devidas conclusões em relação a esse caso. Com todo o respeito que a justiça merece, o do Crato não deu em nada, né? O que deu do Crato? Eu, sinceramente, não acredito que dê em alguma coisa, não. O Guarani já está rebaixado, por incompetência, infelizmente, voltou para a 2ª divisão. Eu, particularmente, João Filho, integrante da equipe, falo por mim, não pela equipe, eu acredito que não dá em nada. Vamos embora então, Anderson Luiz? Vamos embora. Vamos pro intervalo? Vamos pro intervalo, daqui a pouco tem os palpites. Já tem Kilmer de Campos, diretamente de Fortaleza. E olha, eu lembro antes do intervalo que o ESC Cursos prepara você para o pré-vestibular, concursos públicos e também para o mercado de trabalho, através de cursos profissionalizantes à distância. Mais informações nas redes sociais do ESC Cursos, também no WhatsApp 999822476. ESC Cursos, juntos realizamos sonhos. Vale FM.
Esse jeito só você tem de tratar com carinho, de ficar bem pertinho, me conhecer bem, de fazer um agrado, ser mais que um amigo, partir da família. Ai, ai, ai. Esse jeito é o jeito da gente, jeito do São Luís, jeito de ser você, jeito que eu sempre quis, o jeito mercadinho de ser. São Luís, me acostumei com você. A Prefeitura de Juazeiro do Norte não para de trabalhar. Vem com a gente que agora tem muita cultura e lazer. Juá Forró, Carnaval de Rua, jejunos, jogos e parques infantis completos para 33 escolas. Aquisição de fanfarras e instrutores para 57 escolas. Prefeitura de Juazeiro do Norte. Avançar com seriedade e amor à nossa cidade. Prefeitura de Juazeiro do Norte. Farmácias Fernandes, no dia a dia com você. Qualidade em serviço, prazer em atender. Farmácias Fernandes, aqui no nosso Cariri. Prazer em lhe servir, presente em todo momento. Farmácias Fernandes. A Guanabara segue na estrada das conquistas com mais 2 prêmios. Eleita a melhor empresa de transporte rodoviário de passageiros do Brasil 2022 e a melhor entre as melhores do setor de operadores de transporte do Brasil, por uma das mais importantes revistas do segmento de transporte. Levamos uma bagagem de satisfação dos nossos clientes. Na hora de viajar, escolha o mesmo da maioria dos brasileiros. Escolha a melhor. Guanabara. Satisfação em todos os sentidos. Aqui na Novo Rio, você tem mais opções. O seu carro sai sem complicações. Aqui na Novo Rio você tem atendimento especial, atendimento classe A. Cliente satisfeito é cliente Novo Rio. Novo Rio, a sua concessionária Chevrolet no Cariri. Gazeiras Construções, material elétrico, hidráulico, louças e tudo para a sua construção. Aproveite as ofertas e compre parcelado no cheque ou no cartão de crédito. Em Gazeiras Construções, Avenida Carlos Cruz, 1721, próxima à estação do metrô. Telefone 3511-3975. Vale FM, Vale FM. Marco Valério. De volta pela Vale FM 99,9. Marco Valério, conhece Matias? Matias? Nosso querido presidente da Liege. Querido amigo Matias. Está escutando a gente o nosso querido professor Lolo, presidente e vice-presidente, porque eles informam que vem aí, Marco Valério. O Campeonato da Liege, categorias sub-15, sub-17. O campeonato vai começar no dia 13 de maio. Legal, um abraço grande também, sabe pra quem? Deixa eu mandar um abraço aqui pra Vera, tá acompanhando a gente, obrigado pela companhia. Galego do Novo Juazeiro, meu amigo Neldo Monteiro também, sempre ligado com a gente, obrigado pela companhia. Deixa-me falar de Nilo Embalagens, tudo em embalagens para você, quentinhas de vários modelos e tamanhos, sacolas recicladas, sacolas para lixo e brancas bem reforçadas, viu? Você também encontra artigos para festas, pratinhos, copos, talheres, balões, velas, embalagens para doces e brigadeiros. Temos também caixas para bolos e salgados com o menor preço da região do Cariri. Nilo Embalagens, na Rua São Paulo, 1505. WhatsApp para mais informações, 99607-2384. Repita o telefone. 99607-2384. É que essa linguagem dos sinais me atrapalha também. Essa linguagem... Pois olhe pro papel. Essa linguagem dos sinais... Você fica olhando pra Bibi, rapaz. Fica aqui hipnotizado olhando pra Bibi. Vamos ao Kilber? Super Melo? Tá doido pra falar. Só dizer que o Aloísio não está nos estúdios hoje. Tá não. Significa dizer que o senhor fala, senhor. Fala, Lers. Pois é. Aí, quem fez hoje? Hoje não tem, não. Um abraço, Marco Valério, um abraço, meu querido JF, um abraço, amigos do Timaço da Vale FM. Eu vou começar pelo Ceará Esporte, que depois de muita badalação, muita festa,
porque ganhou o terceiro título da Copa do Nordeste. O time do Vozão voltou para casa e já está indo embora. Será que embarcou agora à tarde, às 17 horas, rumo a São Paulo, porque domingo, 11 horas da manhã, enfrenta a Ponte Preta. Jogo importante, porque o Ceará começou perdendo 2 e ganhou o terceiro jogo, né? Perdeu para o Ituano, depois jogou em casa, acabou perdendo de novo para o Guarani de Campinas e acabou ganhando fora de casa do ABC, dando aquela recuperada. E é claro que a vitória nos pênaltis em cima do Esporte Clube do Recife animou ainda mais a moçada alvinegra. E como eu coloquei ontem no programa, né? Nós entramos pelo cano, viu? Nós todos erramos, cravamos o Esporte campeão e deu Ceará. O Fortaleza Esporte Clube treina, porque só viaja no domingo pela manhã, também para São Paulo, porque na segunda enfrenta o Corinthians, naquele jogo isolado da TV, a partir das 8 horas da noite. Fortaleza que ontem venceu o Estudiantes de Mérida pelo placar de 6-1. Mas se você pegar o placar, foi uma lava. Não foi assim também não. Quando o jogo estava 2-1 para o Fortaleza, o Mérida chegou a empatar a partida em 2-2, só que aí o VAR anulou o gol, marcando impedimento, posição irregular, e aí depois veio o lava do Fortaleza, os gols na sequência e o placar final 6-1 para a equipe do Fortaleza Esporte Clube. Ferroviário joga domingo. Hoje teve coletivo de apronto, o técnico Paulinho Kobayashi praticamente definiu o time com Douglas Paredão, o Lima, Alisson e Matheus Silva na lateral esquerda. No meio-campo, o Lincoln, o César Sampaio, Marconi e fechando o Deizinho, Ciel e Gabriel. Esse deve ser o time do Ferroviário para o jogo contra o Fluminense do Piauí, domingo, 17 horas. Mulher não paga, criança até 12 anos também não paga e o sócio-torcedor não precisa fazer check-in. Basta levar o cartão, que é sócio-torcedor, estamos conversados. São estas as novidades aqui da capital. Foi Kilmer de Campos para o timaço da Vale FM. O senhor aguenta aí para os palpites, pode ser? Vamos lá, garoto. Muito bem. Marco Valério? Dizer aqui que o Bibi vai trazer um recado. Boa noite, Bibi. Bibi tá aí, Bibi? Bibi tá aqui, rapaz. Cadê minha vinheta, de Bibi? Não, tá, vamos soltar a vinheta aqui. Vale Esportes é futebol de primeira. Bora, Kilmer de Campos. Aquele abraço. Grande Bibi. Obrigado, Bibi. Bibi vai falar de um torneio que vai ter amanhã, assim, Bibi? O Racha, né? Muito bem, Marco. O Racha de Paulo. Um abraço para Cabo Silas, como sempre. Flávio da Terra Seguros, que ele não me pede sempre também. Fábio Juiz. Bila Joias. Sim, um abraço também para meu amigo também, Diógenes, da Dicico. Rapaz, esqueceu o Galeguinho do Sofá, rapaz. Rapaz, Galeguinho do Sofá. Não, Marco, tá lembrando de Galeguinho também. Esqueça dele Galeguinho não, que ele é gente boa. Tá na escuta, Marco. Tá certo. Tava lá com ele, aí, baixinho. Ele, na hora, vai, Bibi, mas tá legal. Valeu, Bibi, um grande abraço, hein? É o grande Bibi. É, o Bibi. E deixa eu lembrar que o programa tem oferecimento também da Jau Presentes. Pensou Dia das presentes, Mães tá chegando. E o presente da sua mamãe, tudo pra você presentear na Jau Presentes, Rua Clóvis Bevilacqua, 536. No meio do quarteirão. Exatamente. No centro de Juazeiro. Jau presente pra sua mamãe tá lá. E amanhã tem Bartô Galeno em Juazeiro. Tem Bartô Galeno. Lá no Clube dos Comerciários. E Banda Arquivo também. Vai ter o Antônio Marcos e o Robson Batinga. 10 anos o programa Aguenta Coração. Você gosta do Bartô Galeno, Kilmer de Campos? Bartô Galeno é um espetáculo, Bartô, né? O toca-fita do meu carro, né? Rapaz, o Bartô tá por aqui amanhã. Essa cidade é uma selva sem você. Essa cidade é uma selva sem você. Bartô Galeno. É o interminável Bartô Galeno. E o filho de Bartô também é muito bom. Bartozinho, né? Galeno. Que já tentou ser jogador de futebol, né? Ele tem uma música chamada Quarto de Motel, que é um espetáculo. Ixi, deve ser massa. Kilmer de Campos, a quarta rodada da Série A começa amanhã com Cruzeiro e Santos. Quem ganha esse jogo? Cruzeiro. E aí, Marco Valério? Também acho que o Cruzeirão ganha esse jogo. Na minha opinião também, o Cruzeiro será o vencedor. Kilmer de Campos, amanhã tem clássico no Rio de Janeiro. 9 da noite tem Fluminense e Vasco. Vasco da Gama, claro. E aí, Marco Valério, quem ganha esse Rapaz, clássico? não sei porquê, eu acho que o Vasco vai aprontar amanhã pra cima do Fluminense. Eu vou de Vasco.
Eu acredito que o Fluminense vai ganhar essa partida. É mesmo, JF? É, rapaz. Que surpresa, hein? Quilmes de Campos, um jogo pra você acordar cedo e assistir domingo, 11 da manhã. América Mineiro e Cuiabá. Ixi, que jogo ruim. Cuiabá. Ainda bem que eu tô no Cariri da sorte nessa hora. Eu tô aqui no plantão também. Mas, Valério, quem ganha essa partida? América Mineiro ou Cuiabá? Eu acredito que será a reabilitação do América Mineiro no campeonato. Acredito também que o América vai vencer essa partida. Quilmes de Campos, domingo, 16 horas, tem o São Paulo Futebol Clube contra o Internacional de Porto Alegre. Tricolor do Morumbi, né, JF? Muito bem. Mas, Valério, quem ganha esse jogo? Jogo para empate. Eu acho que o Internacional vai vencer essa partida, na minha opinião. Agora um detalhe, viu, Marco e João Filho? Eu acho que o Internacional, fico louco pra ver o intercampeão. Mas não tem consistência, né? Engraçado, né? É, rapaz. E é o clube grande do Brasil que há mais tempo está sem ser campeão brasileiro desde 1979. Se eu souber fazer contas, são 44 anos sem ser campeão brasileiro. Ah, faz bom tempo. Faz um bom tempo. Eu não era nem nascido, viu? Pois é. Nem eu. Vamos lá, vamos pro próximo jogo. 16 horas, Quilmes. Tem Bahia e Coritiba. Ixi, é na Bahia. Bahia. E aí, Marco Valério, vai dar Bahia? Bahia. Eu acho Tricolor. acho que o Bahia do Jacaré vai ganhar vai ganhar mais uma. Bahia, na minha opinião, vence também. Domingo, 16 horas, na Arena da Baixada, um duelo de rubro-negros. O Furacão do Paraná contra o Flamengo, Quilmes. Empate. E aí, Marco Valério, quem ganha? Acredito na vitória do Flamengo. Eu acredito que o Atlético do Paraná vai vencer essa partida. Mesmo, JF? Um abraço para Tenente Simplício, tá escutando a gente. Gente muito boa. Um abraço pro nosso amigo Tenente Simplício, obrigado pela sintonia. O Quilmes de Campos, domingo, 18h30, tem Botafogo e Atlético Mineiro. Botafogo e Galo. Da Atlético Mineiro. E aí, Marco Valério? Mais uma vitória do líder do campeonato, Fogão. Acredito que o Botafogo vai vencer esse jogo também. Vai dar errado. Na minha agora. opinião. Vai dar errado. Quilmes de Campos, domingo tem um duelo de alviverdes lá no Planalto Central, que você conhece muito bem. O Goiás contra o Palmeiras. Vixe Maria. Eu acho da Verdão, da Palmeiras. E aí, Marco Valério? Também acredito na superioridade do Palmeiras. Mas eu acredito que nesse jogo o Palmeiras será vencedor também. Mesmo, João Filho? É, tá rapaz. Certo. Tá bom. Quilmes de Campos, domingo, 18h30, tem o tricolor do Renato Gaúcho, o tricolor gaúcho, o Grêmio, contra o Bragantino. Da Grêmio, apesar de não gostar do Grêmio. E aí, Marco Valério, quem ganha esse jogo? Jogo bom, hein? Eu acho que vai ser empate. Eu acredito que o Bragantino vai ganhar esse jogo. E a rodada fecha segunda-feira, Quilmes, com Corinthians e Fortaleza. Eu vou de Fortaleza nessa. Eita jogaço, viu? Corinthians em casa é muito forte e o Fortaleza numa fase boa. Eu acho que o Fortaleza apronta lá dentro também, JF. Eu, na minha opinião, eu acredito que nesse jogo o Fortaleza será o vencedor. E vai dar errado. Já deu errado. Sangue de Procotó que tá torcendo pro Fortaleza. Já deu errado. Aliás, torcendo não. Tá dando palpite a favor do Fortaleza. Não é assim, JF? Para que não entendam de uma outra maneira. Quilmes de Campos, um abraço para você, querido. Um abraço, boa sorte a todos e que o Ferroviário vença no final de semana, viu? Que a gente comece com o pé direito. É verdade. Tomara que o Ferrão comece bem. Um abraço, Quilmes. Valeu, Quilmes. Um abraço. Valeu. Sem vinheta, JF. Vamos embora, João Filho? Eu tô doido pra ir. Amanhã eu volto às 7 da manhã no programa Balanço Geral. Volto também no domingo no Cariri da Sorte. E segunda-feira, meio-dia, no Jornal Meio-Dia da Vale FM, também aqui no nosso Vale Esportes. Pode ser, JF? Você é um homem que trabalha.